de Lisa Bevere. Eu, meu pavio curto e Deus. Capítulo 2. Quando você ficar irada, não peque. A primeira parte de Efésios 4:26 não traz nada de desafiador. Fiquem irados. A maioria de nós não tem dificuldade de ficar irada. Acontece sem aviso. Alguém nos corta no trânsito, exclamamos algo sem pensar e não temos mais como apagar nossas palavras. Falaremos mais a esse respeito adiante. A princípio, esse versículo parece contraditório. É evidente que nos dá permissão para sentirmos ira. Fiquem irados. Não há nem mesmo uma condição como, se for absolutamente necessário que fiquem irados. Então, tudo bem. É apenas uma constatação, fiquem irados. O versículo parece validar a experiência de ira e garantir que haverá momentos em que ficaremos irados. Mas também diz que nessas horas não devemos pecar. A ira como emoção. Deus nos dá permissão para nos irarmos. Ele conhece a capacidade inata do ser humano de se irar e a compreende. É uma emoção, e ele a conhece. Podemos observá-la tanto no choro frustrado do bebê recém-nascido como no clamor do patriota por justiça. É ouvida e reconhecida nas lágrimas de pais aflitos com a morte de um filho e no tremor silencioso de um avô enlutado. A ira é uma emoção humana tão válida quanto a alegria, a tristeza, a fé e o medo. Fiquem irados. Não é errado sentirmos ira. Até mesmo Deus fica irado, aliás, isso acontece com frequência. Ele se zangou repetidas vezes com seu povo escolhido. O Antigo Testamento registra centenas de referências à ira divina voltada contra Israel e outras nações. Quando reprimimos uma emoção porque não a consideramos válida, cedo ou tarde voltamos a expressá-la de forma inadequada. Em contrapartida, quando uma emoção se manifesta sem comedimento, não tarda a se fazer acompanhar pelo pecado. O próprio Deus valida a ira humana. No entanto, a maioria de nós nem sequer compreende a ira. Será que significa atirar coisas nas pessoas queridas e gritar com elas? Ou guardar rancor porque alguém nos traiu? Não. Esses são exemplos de expressões inadequadas de ira. Há uma linha tênue entre ira e pecado. A ira, de acordo com o dicionário, pode ser definida como descontentamento intenso, geralmente temporário, sem especificar a forma de expressão. Não é errado sentir profundo e intenso descontentamento em relação a um acontecimento ou às ações de alguém. O descontentamento abrange desaprovação, desgosto e aborrecimento, sentimentos presentes em todos nós e que podem ser ocorrências cotidianas. Essa definição de ira não fornece um canal ou uma forma específica de expressão. Creio que isso se deve ao fato de que há diversas reações e atitudes apropriadas diante da ofensa que provoca a ira. As reações também podem variar de acordo com fatores individuais como idade, personalidade, situação e lugar. Espera-se muito mais de um adulto em público do que de uma criança pequena. De modo semelhante, espera-se muito mais de alguém que ocupa um cargo de autoridade ou liderança. Figuras de autoridade não devem usar seu cargo para expressar livremente as emoções ou para alcançar seus próprios objetivos. É importante se distanciarem de toda ofensa pessoal por tempo suficiente para que se conscientizem de como isso pode afetar outras pessoas que se encontram debaixo de seus cuidados ou de sua direção. Por exemplo, quando eu era uma jovem solteira e não cristã, fazia questão de expressar minha opinião a respeito de motoristas que me exasperavam no trânsito. Fornecia uma avaliação de sua habilidade na direção, recheada por uma série de palavras explicitamente indecorosas. Então, eu me tornei cristã e aprendi que minhas palavras têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar outras pessoas. Além disso, tive a experiência de pegar carona com uma motorista piedosa que, a certa altura, levou uma cortada. Fiquei observando pelo canto do olho para ver qual seria sua reação. Ela não soltou nenhum palavrão, nem mesmo franziu a testa. Em vez disso, sorriu gentilmente e, com um gesto, esboçou um convite para que o outro motorista a cortasse novamente. Voltou-se para mim e comentou: "É melhor lançar uma semente de bondade." Procurei de imediato imitar seu comportamento. Quer dizer, pelo menos parei de usar palavrões e gritar pela janela aberta. Ainda rangia os dentes e dizia algo como: "Vamos, querida. Não estou com todo o tempo do mundo. Que tal sair da frente? Não vai machucar você." Eu também tinha o hábito de buzinar de forma instrutiva, por preocupação com a segurança alheia, claro. Então casei-me e tive filhos. Não me sentia mais à vontade para dizer coisas a pessoas que não podiam me ouvir de dentro de seus carros. Especialmente quando eu via meus lindos filhos fazerem o mesmo. Eles tomavam o partido da mãe diante de motoristas imprudentes. Faziam cara feia, gritavam do banco de trás e olhavam para mim, em busca de aprovação.
Perguntavam com ar de triunfo: esse cara precisa aprender a dirigir, né, mãe? Opa! Eu tinha de encontrar outras formas de expressar meu desagrado, pois agora ele afetava e influenciava outras pessoas. Meus filhos estavam me imitando, e eu não desfrutava mais o privilégio de gritar com desconhecidos, supondo que, para começar, esse fosse um privilégio legítimo. Por uma questão de segurança e sanidade dos meus filhos no futuro, eu precisava dar um exemplo de descontentamento construtivo. Tive de desenvolver aptidões defensivas, e não ofensivas, ao dirigir. Em vez de atacar verbalmente outros motoristas, agora procuro ensinar meus filhos, dizendo a eles que algumas coisas que esses motoristas fazem são perigosas e mostrando como podemos reagir. Quando vejo no retrovisor um caminhão gigante se aproximando a toda velocidade, comento: vai ver que esse homem está chateado ou com pressa. É melhor a gente sair do caminho dele. E então mudo de faixa. Tenho de reconhecer, porém, que ainda não sou capaz de convidar outros a me cortarem. Ira passageira. Vejamos novamente a definição de ira: descontentamento intenso, geralmente temporário, sem especificar a forma de expressão. Ela traz o termo temporário, que significa momentâneo, passageiro, de pouca duração ou efêmero. Portanto, a ira deve ser, por definição, breve e transitória, e não prolongada e perigosa. Muitas vezes vivemos em um estado constante de exasperação, intercalado por breves interlúdios de felicidade. Deus nos dá exemplos do tipo saudável de ira, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Salmos 30, 5. A proporção entre ira e favor é muito pequena. De acordo com Davi, a ira de Deus dura apenas um instante. Davi sabia do que estava falando, ele havia experimentado pessoalmente a ira divina. Ele perdeu seu filho quando a ira do Senhor se acendeu contra seus pecados secretos de adultério e homicídio. Davi poderia ter ficado amargurado com Deus, considerando que a ira divina duraria a vida toda, enquanto seu favor é momentâneo. Acaso a espada não tinha estado continuamente sobre sua casa? Mas, ao contrário, Davi vislumbrou o caráter e a natureza de Deus. E por meio de seu arrependimento apegou-se à bondade e à misericórdia divinas. Deus, em sua ira, pode temporariamente esconder seu rosto, mas ele o faz por decisão própria e não por rejeição. Ele compreende nossa necessidade de voltar os olhos em outra direção ou nos afastar da fonte de descontentamento a fim de evitar uma expressão destrutiva de ira. Não nos afastamos de outros para castigá-los, distanciamo-nos para que as brasas de nossa ira arrefeçam e a razão possa voltar a governar nosso coração. Muitas vezes vivemos em um estado constante de exasperação, intercalado por breves interlúdios de felicidade. Deus disse a Israel: vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Êxodo 33:3. E por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Isaías 54:7. Ele nos deixa ou nos dá as costas apenas por um breve instante, e em seguida, volta para nos tomar nos braços com grandes e incontáveis misericórdias. Devemos dar as costas para a situação por um instante a fim de poder separar a pessoa de suas ações, palavras ou comportamentos. A ira piedosa não rejeita a pessoa, rejeita a transgressão e, com boa e pura consciência, busca um momento de solidão, a fim de separar uma coisa da outra. Tenho inúmeros exemplos de ocasiões em que Deus, em sua graça, fez isso por mim. Há momentos em que sua mão pesa sobre mim, e eu sei que estou experimentando seu descontentamento com minha postura. Quando a situação se torna insuportável, arrependo-me com sinceridade e peço seu perdão. O peso desaparece, e meu coração é preenchido com seu amor e com suas promessas quando me sinto indigna dessas dádivas. Sei que mereço julgamento, mas em vez disso, Deus concede misericórdia. Ele me traz para junto de si com imensas e bondosas misericórdias. E me diz: você ainda é minha, eu ainda a amo. Sei que você quer agir corretamente. Creio que você mudará. Eu perdoo e esqueço. Deus quer me dar a convicção de que ainda sou sua filha e de que Ele não me rejeitou, embora minhas ações, palavras ou comportamentos não sejam aceitáveis a Ele. Devemos dar as costas para a situação por um instante a fim de poder separar a pessoa de suas ações, palavras ou comportamentos. Vale a pena observar novamente, quando nos iramos, nossa primeira reação deve ser dar as costas, mental ou fisicamente, para a situação por um instante, a fim de poder separar a transgressão do transgressor. A boa e velha regra de contar até 10 é válida, mas com frequência, não é tempo suficiente. Uma vez que nos retiramos temporariamente do conflito, temos de perguntar: o que está me aborrecendo? O que está realmente acontecendo em meu íntimo?
Preciso separar algum tempo para responder a essas perguntas? Isso nos remete à segunda parte do versículo de Efésios com o qual começamos este capítulo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios 4:26. A ideia de que a ira é passageira também corresponde à admoestação de Deus, que, em outra versão, diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não se trata de um problema com a escuridão. Todas nós já ficamos chateadas depois do pôr do sol porque continuamos acordadas por longas horas na madrugada. Creio que o pôr do sol se refere ao fim do dia ou ao término de um período apropriado, quando a ira excede o estágio passageiro ou transitório. Avança rumo ao patamar destrutivo da raiva pecaminosa. Tempo e ira estão interligados. Quanto mais tempo uma ofensa permanece sem solução, mais arraigada se torna. O coração se transforma em uma estufa para a raiz da amargura. No capítulo seguinte, abordaremos os perigos de nos deitarmos com nossa ofensa. Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus. Que Sua palavra seja luz para meus pés e lâmpada para meu caminho. Mostre-me a vereda dos justos, para que eu possa andar de modo agradável ao Senhor. Ensine-me a não pecar quando eu me irar.